Olá, meus caros, mais uma vez aí de volta depois de tanto tempo, né, sem postar vídeos no nosso canal. O vídeo de hoje aí é em relação à educação, né, aqui ela tá na lata de lixo, mas eu já aviso que não se trata de um vídeo que vai trazer as questões sobre a educação que a gente está, digamos, carecas de saber, né, da própria desvalorização da educação no país, da precariedade das escolas e coisas do tipo. Não. O enfoque do vídeo hoje é uma visão interna, né? Digamos assim, lavar a roupa suja em público. Por quê? Eu sou, né, Moisés, meu nome, eu sou professor de filosofia, formado pela UFMG, e aconteceu uma situação particular comigo, numa escola estadual, que eu vou detalhar assim o caso mais à frente, e que se tornou relevante para a gente trabalhar a questão da educação como um todo, porque desnuda e revela os podres por trás do sistema de seleção e da precarização tanto do profissional da educação quanto dos alunos. Bom, o caso na verdade foi particular, né? E muitos colegas meus, amigos e tal, eu tive a oportunidade de contar, porque foi um processo demorado. Falar em processo, né? Eu abri um processo administrativo. Esse aqui é o tanto de folha que deu. Você pode ver que é um calhamaço, né? Quer dizer, bem documentado, argumentado, né? E eu já adianto também que só foi solucionado quando eu entrei com uma ação de fato na Defensoria Pública. Então, o sistema de educação em Minas Gerais, especificamente, ocorreu essa situação, desvela toda essa precariedade da educação. Muito bem, sem mais delongas, né, eu já vou então contar o caso para a gente poder abordar isso tudo. Foi o seguinte, né? Aqui em Minas, recentemente, houve uma troca do governo, né? Depois de muito tempo do PSDB no governo estadual, com o Aécio Neves e depois o Anastasia, entrou o Fernando Pimentel, que é o atual governador de Minas Gerais, né? E, bom, é um governo do PT e que muitos iludidos acharam que ia ter alguma diferença, sobretudo no campo da educação. A gente vai falar sobre isso também, que é em relação aos sindicatos, né? O acordo que teria sido feito entre os sindicatos e o Fernando Pimentel sobre a questão salarial. Mas, enfim, tudo vai encaixar no decorrer da história, que eu pretendo ser o mais breve possível e também o mais esclarecedor possível. Então, eu fui numa designação, pouco tempo depois que eu tinha formado. Para quem não sabe, designação é um processo de contratação de professores a título precário, né? Quer dizer, não é por concurso, que seria o ideal, para suprir vaga, para suprir a necessidade, né, daquelas vagas que ainda não foram preenchidas. Normalmente, quando você vai a uma designação, pelo pior que se pague, pelo número pequeno de aulas que eventualmente tem, sempre há diversas pessoas concorrendo, né? Até porque existe uma modalidade que chama CAT, que é exatamente lecionar como autorizado. Quer dizer, você não é habilitado, isto é, tem a licenciatura na disciplina que você pretende lecionar, no meu caso filosofia, mas a pessoa às vezes vem de outra área, tira esse CAT, que é uma autorização, e também pode concorrer para dar aula normalmente no ensino médio ou fundamental. Muito bem. Eu vou mencionar sim o nome da escola, é a Escola Estadual Santos Dumont, que fica na Vilarinho. Não vou citar o nome da diretora envolvida, mas que fique claro que é a gestão de 2015. Por quê? Eu estou deixando claro, bem situado, tanto o tempo quanto a escola, porque pensando nos meus ex-alunos, né, daquela escola e toda a comunidade escolar, eles merecem saber dessa situação interna que aconteceu, para evitarem problemas com essa direção ou mesmo tirar essa direção. Então é pertinente para essa comunidade saber disso. E por outro lado, como o vídeo é mais abrangente, né, ele se trata da precariedade da educação e da profissão do professor como um todo, eu não vou
digamos, citar o nome pessoal dela, né? Porque ela é muito pequena nesse sistema todo, né? Ela é só uma pequenininha engrenagem. Sim, que pode ferrar a coisa toda, mas é uma pequena engrenagem. E aproveitando para seguir o conselho do Nietzsche, né, que eu até depois ler um trecho do Crepúsculo dos Ídolos dele, no Assim Falou Zaratustra, o Nietzsche aconselha que, né, não basta saber manejar bem uma espada, é preciso também saber a quem se fere. Ele fala, né? Às vezes é mais, ele continua dizendo, né? Às vezes tem mais valia você se guardar para um inimigo mais forte. Então, realmente, essa pessoa não será mencionada aqui. Então, muito bem. Assim, eu entrei nessa escola para pegar apenas 3 aulas, né? Era muito poucas aulas. Na ocasião, até havia uma pessoa com mais tempo de profissão, né? Mais aulas dadas do que eu, mas os horários não bateram e ela acabou desistindo. Então eu peguei, eu fiquei à frente de mais 3 pessoas, se eu não me engano, e peguei essas aulas. Quando eu comecei a lecionar nessa escola, que foi tudo muito rápido, eu tive uns problemas de saúde na família e outras coisas que o horário que eu tinha pegado inicialmente ficou apertado. Então o que acontece? Eu cheguei ao vice-diretor, porque a diretora ela estava numa espécie de férias-prêmio. Falei com ele, expliquei para ele a situação e falei, olha, eu gostaria que mudasse o horário, porque eu estava pensando até em pedir demissão, porque realmente estava complicando esse lado pessoal, por causa dos horários incompatíveis. E ele falou assim, eu agora não tenho como alterar os seus horários, ele foi bem franco, mas quando a diretora chegar, pode ser que ela consiga. Então, muito bem. Eu esperei a volta da diretora, acabando assim, o período de férias dela. Para minha surpresa, quando ela chegou, a primeira vez que eu sentei com ela, ela já disse que levaria a minha situação ao colegiado. Uma situação que poderia ter sido resolvida ali, né, internamente. Talvez você que não tem muito contato com a educação, tá achando meio chato as coisas, tá contando uma história bem particular dele, mas não. Essa história particular revela um todo, né, que, como eu disse, não é o clichê da crítica da educação, né? É um sistema que normalmente é fechado e só quem realmente participa das designações e pega a aula acaba por descobrir essa situação. Então, voltemos ao caso. Aí essa diretora, numa infelicidade, assim, eu sinceramente, quando a pessoa chega de uma forma injusta para mim, para lidar comigo, eu me posiciono imediatamente, independente dos ganhos ou das perdas. Eu me posiciono pela justiça. Então ela chegou de forma já muito arbitrária, dizendo que não teria como e que levaria uma situação ao colegiado. Eu falei, olha, fica a seu critério fazer isso, né? E na ocasião eu falei, olha, eu posso dar aula em outros horários. Enfim, resumindo a questão, até para a gente não delongar muito, ela me ligou e falando depois que eu já estaria demitido. E ela me ameaçou. Eu vou até mostrar aqui a precariedade do designado, né, que é esse professor que entra sem o concurso. Existe na resolução atual e nas anteriores, eu vou até mostrar aqui já. Por exemplo, essa daqui é a resolução atual que está regendo as designações em Minas no ano de 2016. Né? Aqui aconteceu a situação que eu estou narrando até agora, é esta resolução, mas não mudou absolutamente nada de uma para outra, que por sua vez repete uma resolução já bem mais antiga, praticamente na íntegra, que era do governo ainda do PSDB, né? Que eu peguei essa como exemplo, que é a resolução de 7 de novembro de 2013. Bom, todas essas resoluções, vou pegar aqui a que se trata da minha ocasião específica, todas essas resoluções, elas têm a peculiaridade de descrever até em certos detalhes, digamos assim, a contratação do profissional da educação a título precário, que é o designado, né? Só que essa resolução ela acaba por ter força de lei e todas elas têm o artigo que diz respeito à própria demissão, né? E aí tem um absurdo aqui, enquanto eu vou chegando lá, tem um absurdo que está descrito acho que é no artigo 67,
na verdade é o 60, né? Que eu acredito que está dando para ver aí. Bom, se você não estiver conseguindo visualizar bem, é só entrar no site da educação.mg.gov.br, lá tem essas resoluções, né? Você pode procurar num site de busca ou no Google. E o que diz no artigo 60 é em relação à dispensa, né, de ofício do servidor ocorrerá nas seguintes situações. Quer dizer, aqui vai narrar vários itens que pode a direção da escola demitir o professor. Esses itens, eles não existem por servidor concursado, por servidor efetivo, né? Então já é uma precarização, porque apesar de ter a mesma função, né, são regidas sobre normas diferentes. E uma delas, que é a que eu fui demitido por essa diretora, diz o seguinte, simplesmente o artigo 10 diz: desempenho que não recomende a permanência. Após avaliação feita pela escola, referendada pelo colegiado ou pelo diretor da SRE, quando se tratar de ANE, inspetor escolar. Quer dizer, só está dizendo desempenho que não recomende a permanência, após avaliação feita pela escola, referendada pelo colegiado. Muito bem. A princípio, né, principalmente quem não é de fora, talvez não percebe o absurdo disso. Mas esse artigo em específico, ele dá uma arbitrariedade gigantesca na mão da direção e do colegiado, porque não especifica o que é. Agora, se pode dizer que a comunidade escolar teria autoridade, entre aspas, né, aí, para determinar o que eles consideram desempenho que não recomende a permanência. Bom, isso por si só, conversando com alguns colegas meus do direito, eles disseram que sim, tem tudo para isso aqui ser inconstitucional mesmo. Quer dizer, contraria a Constituição Federal. Porque, de repente, se for simplesmente referendado pela escola, né, pelo colegiado, qualquer implicação da direção, né, desde que ela leve a versão ao colegiado, você pode estar sujeito a ser demitido sem sequer ser ouvido, como foi o meu caso. Sequer tive qualquer direito de defesa. Muito bem. Agora, o mais absurdo de tudo é nas consequências desse tipo de punição, né? Pouco abaixo aqui versa sobre, digamos assim, a punição recebida, né, por cada uma daqueles itens para demissão. No que diz respeito ao 10, diz aqui o parágrafo 6º, o servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas no inciso 4, 7 e 10 deste artigo, o 10 é o que eu li, só poderá ser novamente designado após decorrido o prazo de 3 anos da dispensa. Não, você não escutou errado não. Está escrito isso aqui, ó. Após decorrido o prazo de 3 anos da dispensa. Não basta a arbitrariedade de se demitir alguém por desempenho que não recomende a permanência, sem sequer especificar o que é isso, mas a pessoa que é demitida assim fica 3 anos sem poder dar aula. E a pessoa está dizendo, mas você pode fazer o concurso. Sim, mas aqui em Minas o último concurso aconteceu em 2011. Né? A gente está em 2016, quer dizer, 5 anos sem ter concurso. Então, esse artigo, ele permite simplesmente acabar com a carreira do professor, sem qualquer demanda. Muito bem, aí o que aconteceu comigo foi o seguinte. Quando eu soube da situação, ela virou para mim, aquela diretora, e disse, olha, se você quiser, você pede demissão. Ou você pede demissão, ou você vai ficar até 3 anos sem dar aula. Ela me ameaçou por telefone, ela falou assim, você ficará 3 anos sem dar aula. Isso sem sequer ter passado pelo colegiado. Então ela estava mexendo com a pessoa errada. Porque, como eu disse, né, a questão da justiça, para mim, ela não tem preço. Se eu sofro uma injustiça, eu vou correr atrás, independente dos ganhos ou das perdas. E aqui, no caso, né, por se tratar de um processo com o Estado, a gente sabe a demora que tem, então não é uma situação simples de se resolver. Mas o que acontece é que a maioria dos professores tem aceitado esse absurdo. Quer dizer, é muito mais fácil você pedir demissão, porque aí você fica só 3 meses sem poder dar aula,
se eu não me engano são 3 meses, do que encarar uma situação de julgamento a qual você pode ficar até 3 anos. Então, quem sobra com isso tudo, quem paga o pato disso tudo é o professor, né? E continua valendo até hoje, é bom frisar, continua valendo do jeito que está aqui. E é por isso que no final do vídeo, né, eu vou enfatizar uma convocação, né, para a classe, os professores, a gente poder agir contra isso. Aí muita gente pode estar se perguntando, mas o que aconteceu de fato, né, nessa escola? Bom, eu faltei 3 horas aulas, quer dizer, 3 horários de aulas. E dentro dessa carga que eu faltei, por causa dos motivos que eu já disse, ela não poderia me demitir por faltas, porque não ultrapassou a porcentagem 15%, não ultrapassou os 15%, que é um dos itens para se dispensar alguém. Quer dizer, ela não podia me demitir por faltas, então ela simplesmente incluiu nesse item, né? Aí, para minha surpresa, quando eu cheguei a ver a ata do colegiado, ela colocou lá, né, essa diretora da Escola Estadual Santos Dumont, né, no ano passado, 2015, ela colocou lá nessa ata que ela havia me ofertado outros horários para eu poder lecionar, o que jamais ocorreu. Na verdade, eu coloquei essa proposta e ela negou, né? E aí, quando eu vi essa mentira descalada e descabida na ata do colegiado, eu fiz questão de levar o assunto à inspeção, à superintendência regional, porque eu jamais aceitaria aquilo, né? Então, quer dizer, eu estava sendo julgado por um colegiado que a única informação que eles tinham sobre mim era o próprio relato da diretora, que por sinal é a presidente do colegiado, né, que julga. Então ela mesma relatou e colocou essa mentira descabida. Então, mediante essa situação, o que eu fiz? Eu jamais me acovardei. Não. Falei, olha, eu sei o que eu estou fazendo, os motivos que eu faltei não são cabíveis de ser demitido por mau desempenho, né? Uma coisa é falta, outra coisa é desempenho. No que diz respeito a desempenho, tive um desempenho excelente. Então, quais seriam os motivos além das faltas, né? E mesmo assim, eu não sequer cheguei a extrapolar o número de faltas permitido. Então, em suma, estava sofrendo uma arbitrariedade. Então, se você escutou aqui até agora, né, como prometido, eu vou fazer agora aqui a relação entre o meu caso e o geral. Bom, aí eu fui à Superintendência Regional, que é a Metropolitana C, que é referente a essa escola, e lá eu vi a mesma arbitrariedade. As pessoas daquele local simplesmente seguiram e deferiram, vamos colocar assim, a demissão a partir do que a diretora tinha escrito. Dentro dos meus papéis que eu protocolei, né, eu protocolei aproximadamente umas 15 páginas, mais de 15 páginas, tudo argumentado, relatado cada momento, que eu não vou entrar aqui nos detalhes porque, né, estenderia muito o vídeo. Aí a resposta que o superintendente me deu, né, foi em 2 linhas, dizendo simplesmente que a diretora havia cumprido a resolução. E aí, a partir disso, não tem efeito suspensivo qualquer recurso, né? Eu peguei essa decisão da CRE e levei à cidade administrativa, né, onde a Secretaria de Educação está, para a gente fazer uma abertura de processo administrativo para que seja, né, voltasse a lecionar e que essas pessoas que estavam agindo de forma arbitrária fossem devidamente punidas, né? Aí acontece, vou voltar aqui nas imagens dos responsáveis, né? Então, eu chegando lá, eu me deparei com uma situação ainda mais absurda, porque eu simplesmente sequer tive resposta. Eles ficaram postergando, e só falando assim, tramitando de setor para setor. Eu até entendo que existe a burocracia, mas eles não responderam, não me deram resposta e o tempo foi passando. O período que eu fui contratado estava sendo terminado, né? Então, ainda que a resposta fosse positiva ao final, eu já teria perdido todo o ano letivo. Mas aí, por fim, eu mandei um último e-mail para eles,
depois de ter ido pessoalmente, depois de ter falado por telefone, enfim, não vou detalhar mais uma vez, porque acho que não é necessário, mas eu não tive qualquer resposta. Então, eu conversei com um advogado que eu já fui cliente dele, né, mas via CLT, quando eu trabalhava pela CLT, numa empresa. E ele me falou, olha, esse tipo de processo ele é complicado porque se você não ganhar uma liminar, mandato de segurança era muito complicado e complexo para o caso em questão. Aí ele falou, olha, o tempo que a justiça, né, demora, que o Estado normalmente recorre, ele falou, é melhor você procurar a Defensoria Pública, porque eles tentam, antes de abrir o processo, um acordo, né? Um acordo antes de abrir o processo. E foi o que aconteceu. Eu tive que passar pelo aquele processo todo da Defensoria Pública, que também funciona de forma muito precária, né? A gente sabe como é. Você fica mais tempo na fila do que conversando com a defensora ou com o defensor. E aí sim, quando eu falei com a defensora, ela se mostrou totalmente prontificada a resolver a situação, achando um absurdo a questão de deixar alguém 3 anos sem poder trabalhar, simplesmente porque na cabeça da diretora eu tive um mau desempenho por ter faltado 3 vezes, 3 aulas, né? Então ela foi e ela mandou um ofício, né, para a Secretaria de Educação pedindo respostas, pedindo saber o que aconteceu. E aí isso ficou mais ou menos 1 mês entre a resposta deles e da defensora que estava no meu caso. Aí só então, após a intervenção da defensoria, é que eles me convocaram para ser ouvido pela primeira vez. Então até esse momento, antes de procurar a Defensoria Pública, eu sequer fui ouvido na direção da escola, no colegiado da escola, na superintendência regional, na Secretaria de Educação. Então eu precisei entrar na defensoria para ser ouvido pela primeira vez, para, digamos assim, ter o meu direito, né, de defesa e do contraditório, né? E aí sim eu sentei com as pessoas que hoje coordenam as superintendências regionais. A gente teve uma reunião de mais de 4 horas, onde eu expus toda a situação. Conversamos também do processo educacional como um todo. Passou a foto agora aí do sindicato, né, do Sindiúti. Eu estava até me esquecendo de falar sobre ele. O que acontece? Antes de ir conversar com esse advogado, esse advogado que eu mencionei já, eu fui ao sindicato, isto é, antes mesmo da defensoria, né? Eu fui ao sindicato dos professores, que é o Sindiúti, porque seria ali a opção imediata e mais em conta, né, para tentar se resolver essa questão via judicial, porque eu já havia tentado todas as formas administrativamente. Quando eu cheguei no Sindiúti, eu vou até mostrar o site deles aqui. Tá aí um dos sindicatos mais pelego que existe, dos que eu conheço é o mais disparado, né? Se você é professor, jamais se filie a essa merda, né? Eu vou explicar meu caso, mas ele não é exceção, tá? Eu vou mostrar por que não é exceção a seguir. Muito bem, eu cheguei na sede dessa merda, né, do Sindiúti, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, e eu já fui pessimamente atendido logo na entrada. Eu trombo com uma recepcionista, né? Aí eu fui entrando ali, a sede deles parece uma casa antiga, então aquela sensação de você estar entrando numa casa, né, de uma pessoa. Eu entrei e falei com a recepcionista, olha, eu sou professor, estou querendo... tá uma situação que eu estava na escola. Antes de eu começar a contar o caso, ela virou para mim e já me cortou. Você é filiado? Desse jeito, você é filiado? Eu olhei assim e falei assim, não sou filiado ainda não, aqui é só para filiado. Tá, tudo bem, mas eu gostaria de saber, conversar com o advogado até para ver se compensa eu filiar ou não, é só para filiado. Aí eu olhei para ela e falei, olha, minha filha, eu tô querendo ver até se compensa ou não, né? Eu falei, tem pouco tempo que eu tô dando aula, eu mal conheço o sindicato, eu gostaria de conversar, né, com um advogado, alguém que represente o sindicato. Aí ela vendo que eu estava com uma posição assim já bem definida, né, eu já sabia o que eu queria, ela levantou e falou assim, tá, vem comigo. Eu entrei dentro, né, você sai de um cômodo, entra pro outro, literalmente é uma casa antiga, né, o prédio dessa porcaria.
E aí ela falou assim, olha, espera aqui que vai vir uma pessoa conversar com você. Aí eu tomei aquele famoso chá de cadeira, né? Aí quando eu já estava quase desistindo, aí aparece uma pessoa, sai de lá de dentro e fala, olha, você está esperando um advogado? Eu falei, porque eu gostaria de saber, expliquei para ela o meu caso, contei a história assim, mais detalhada. A pessoa, quer dizer, parece que ouviu, né, por um ouvido e saiu pelo outro. Mas ela falou assim, tá, vou chamar a advogada. Eu falei, beleza, né, já tá aqui, demorou isso tudo, mas vamos conversar com a advogada. Aí um dos advogados, que tem vários ganhando dinheiro aí dos servidores, né, dos professores, dando dinheiro para um monte, que, enfim. Uma delas chegou pra mim, era uma menina muito jovem. Aí eu já olhei e achei estranho, sabe? Me parecia mais uma estagiária do que um advogado de verdade, formado. Muito bem, né? Eu sentei, falei, né? Eu tô correndo o risco de ficar até 3 anos sem poder dar aula, né? Eu recorri, mas eles não deram a resposta. Aí ela parou e falou assim, 3 anos? Eu olhei bem pra cara dela e falei assim, tem um artigo até bem claro, né? Dizendo que essa arbitrariedade do desempenho que não recomenda a permanência é 3 anos que você fica afastado. Aí sim, né? Aí eu pensei comigo, poxa, advogada do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, não sabe do artigo básico da resolução que está vigente, né? Aí ela pegou os papéis, começou a olhar e falou assim, eu vou olhar com o pessoal aqui. Aí, enquanto ela foi lá, eu falei assim, realmente devia ser só uma estagiária, né? Então você acaba sendo atendido pelo estagiário, que eu sabia mais de direito do que ela, né? Muito bem, aí ela entrou na sala, assim, eu levei vários artigos, vários papéis, a situação era bastante complexa, né? E aí ela ficou assim, em questão de 1 minuto dentro da sala e volta. Aí achei estranho, né? Menos de 1 minuto para analisar todo o meu caso. Aí chegou e falou assim, olha, isso aqui não tem jeito não. Eu parei e falei assim, mas eu não sei com quem você foi lá. Eu já falei, mas eu falei, eu não sei com quem você foi lá, só acho que foi muito rápido não para tratar tantas páginas. Eu falei com ela desse jeito, falei assim, é muito rápido para ter analisado o caso, não? Ela, não, porque isso daqui realmente não tem como a gente recorrer, não. Aí eu falei, olha, se trata de uma situação que eu nem fui ouvido, não tive direito de defesa, não apresentei o contraditório. Na ata do colegiado tem mentiras a meu respeito, né? Quer dizer, o único papel que o colegiado da escola teve acesso para julgar o meu caso foi um papel que tinha mentiras a meu respeito. Inclusive eu conseguia provar algumas coisas, porque uma das ligações que a diretora me fez eu gravei, né? Então eu tinha até a questão da ameaça gravada. Então assim, tinha uma gama de situações, além da própria inconstitucionalidade, né, do texto, porque você vai deixar alguém 3 anos sem dar aula, quer dizer, uma resolução que é feita assim, ela contraria a Constituição Federal, porque você não pode deixar uma pessoa afastada sem sequer definir porquê, né? Então, quer dizer, são vários itens para pelo menos se tentar a causa, né? Mas não, ela já tirou da reta e falou assim, não, aqui não faça. Aí eu parei e falei assim, olha, eu não sou filiado, eu não sei como é que é a questão, se vocês só estão atendendo filiado, mas até para mim entender, ela, não, ela já veio naquele clichê, não, aqui a gente não deixa desamparado nenhum profissional da educação. Aí eu já olhei para ela assim, com um sorriso assim, meio irônico, no rosto, falei assim, mas então no meu caso não tem jeito, né? Eu vou ficar 3 anos sem dar aula pelo fato de ter faltado 3 horas aula. Quer dizer, a desproporcionalidade, né, da pena, ainda em todos os aspectos possíveis, é absurdo da questão. E aí os advogados do Sindiúte simplesmente viraram as costas. Aí quando eu saí de lá, eu já saí muito puto, cara, com o sindicato. Aí eu fui dar uma investigada, né, mais a fundo da história desse sindicato. E o que a gente vê é que durante o governo do PSDB em Minas, ele era muito ativo, né? Porque é um sindicato diretamente ligado à CUT, né? Que tem aí também uma ligação histórica com o PT. Enfim, não vou contar a história dessa porcaria, né? Desse sindicato pelego. Se você depois quiser pesquisar essa merda, pesquisa, até para saber criticar com mais propriedade. Mas a presidente, né, dessa porcaria, ela falou, o Aécio foi um desastre na educação aqui, sem dúvidas, e ela até desmentiu ele na televisão muito bem, mas para vocês verem a diferença, né? Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem ela falando, a presidente do sindicato, do Sindiúte, falando contra o Aécio Neves. Quando eu assumi o governo de Minas, eu falei, tem uma prioridade, cara, uma acima de todas as outras, que é a educação. O que a gente fez? A gente começou a estabelecer metas. Se aquela meta era alcançada,
Todo mundo que trabalhava naquela área recebia um salário a mais. Secretária da escola, professora, diretora, a servente. Cara, deu um salto de qualidade na educação do As Estado. mentiras do Aécio, aí todo mundo tá careca de ver, né? Aí essa Beatriz Cerqueira, né, foi O lá... governo de Minas nunca pagou adicional de desempenho. Muito bem, desmentiu o Aécio, né, porque de fato nunca pagou. O então governador Aécio Neves fez uma reforma administrativa. É bem rápido o vídeo. Em que dividiu a categoria. Quem estava efetivo até aquele momento continuou com direitos como quinquênio, quintenário, e quem entrou depois de 2003, nós estamos falando de cerca de 60% da nossa categoria, são dados da Secretaria de Educação, já entrou sem ter esses direitos. Então nós já tivemos aí um desnível de direitos dentro da própria escola. O governo, na época, substituiu, olha, não vou te pagar mais quinquênio, não vou te pagar mais trintenário, mas eu vou te pagar um adicional de desempenho. Então o governo substituiu um direito por uma outra proposta que nunca foi efetivada e os profissionais de educação nunca receberam um adicional de desempenho. Ela falou muito bem, né, você vê aí que mostrando uma luta intensa e efetiva, né, contra o Aécio, muito bem, né. Agora, por sinal, quando vira o governo do PT, cheio de problemas na educação como sempre, a primeira proposta que teve sobre um acordo, né, entre os professores e o governo salarial, essa mesma pessoa estava lá assinando aqui, em nome dos professores, né, um acordo sobre o piso salarial. E esse piso salarial que aqui em Minas paga, né, ele é referente a 24 horas semanais, né? E o piso federal, que é o que o Pimentel de certa forma está cumprindo, ele diz respeito a 40 horas semanais. Então, é muito fácil cumprir o piso, né? Quer dizer, dentro da lei federal, pensando em 40 horas, o salário que eles pagam tá dentro do piso. Agora, o curioso foi que recentemente, agora em fevereiro mesmo, né, de 2016, o governo de Minas, saiu aí a reportagem no Hoje em Dia, em vários outros jornais, na mídia também televisiva e etc., que o governo não vai pagar o piso, porque houve um aumento do piso, né, mais aqui uma indicação que que o MEC reajustou, né, de 11,36%. Então quer dizer, quando o piso salarial aumentou, o Pimentel, que tinha acordado com o Sindiúti, né, simplesmente disse que vai descumprir, não vai cumprir porque não tem dinheiro, foi o que ele falou, né, como se fosse uma justificativa válida, né. Mas aí que está o curioso, a própria reportagem do Hoje em Dia mostra que, apesar do governo de Minas, né, igual diz o título, diz que não deve acatar de imediato as reivindicações dos professores, o Sindiúti se calou. Quer dizer, o mesmo Sindiúti que reivindicou contra o Aécio Neves, agora que é o Pimentel do PT, que eles têm uma longa filiação histórica, né? Como se o PT fosse um governo de esquerda, né? Vale até abrir um parênteses aqui para dizer que eu apoio as poucas políticas de esquerda, assim, se é que a gente pode dizer, né, que o PT fez em relação aos desfavorecidos, né, e os explorados desse país, mas a verdade é que o PT está muito longe de ser qualquer esquerda, né? Então eu sou oposição ao PT, veemente, mas à esquerda, né? Eu me coloco à esquerda, quer dizer, tem que ter mais políticas distributivas, né, e de igualdade social. Mas enfim, aí apesar do governo ter dito claramente que não vai acatar, que vai discordar, que não vai cumprir o acordo feito, né, o Sindiúti, aqui a própria informação aqui do Hoje em Dia diz, né, que está sendo discutido com o Sindiúti, aqui ó, Sindiúti, marcando aqui ó, Sindiúti. Então o próprio Sindiúti, está escrito aqui que ele que nos próximos passos vai ter a discussão entre o Sindiúti e a Associação dos Diretores de Escolas Oficiais de Minas Gerais. Mas é curioso que essas entidades não estão se pronunciando como se pronunciavam anteriormente, né? Então, aí eu observando isso tudo e com o que aconteceu no meu caso particular, a gente vê o que? Além do sindicato não prestava absolutamente nada, quer dizer, o meu caso é um caso comum, né? Era um caso de arbitrariedade que um professor estava sofrendo de uma escola. Agora, eu era uma pecinha, então para eles dane-se, né? E eles preferem agora ficar do lado do governo do PT do que defender a classe.
Então esse Sindiúti nunca defendeu o professor. Então se você é professor, não se filie ao Sindiúti, não basta não se filiar, proteste contra o Sindiúti, tá? E uma das maneiras de se fazer isso, obviamente a principal é não se filiando, porque aí eles não vão ter dinheiro, né? Mas é você unir, mesmo ali no seu... O Foucault falava muito da microfísica do poder, né? Então ali no seu nicho, ali, aquela escola que você está situado, aquela metropolitana, convença os professores, né, a não se filiar nisso. Se você não tiver ainda experiência com esse Sindiúti, se baseia na minha e de outros diversos que têm reclamado, e principalmente nessa, que eles não estão se colocando como oposição às políticas do Pimentel que vai contra os profissionais da educação. Então aquele Sindiúti que é contra Aécio Neves e Anastasia não tem a mesma posição. Isso é muito claro. Então esse é um ponto, um argumento para você se colocar contra se você ainda quer trabalhar como professor no estado de Minas Gerais. Já partindo para a convocação que eu disse, né, eu vou pedir a vocês aqui para entrar no site do Ministério Público, né, principalmente vim aqui no Fale Conosco, o site do Ministério Público é mg.mp.br, você clica no Fale Conosco, você tem a oportunidade de fazer uma denúncia aqui direto pelo portal mesmo, ao Ministério Público. Você tem aqui a ouvidoria, né? Você pode clicar também na ouvidoria, no link da ouvidoria. E aqui nesse site você pode fazer a sua reclamação. Eu convido você a fazer, se você também é designado principalmente, conhece algum professor designado, você pode vir aqui nesse campo do Fale Conosco, preencher aqui todo o questionário, escrever direto no Ministério Público, a gente encher a caixa deles de mensagem para que essa lei que está atualmente, né, na resolução 28 de dezembro de 2015, no que diz a dispensa, né, onde o profissional pode ficar até 3 anos sem dar aula por uma arbitrariedade, ela seja considerada inconstitucional. Então o Ministério Público tem essa tarefa, né, de fazer ser cumprida a Constituição. Então eu peço novamente para você o artigo que diz respeito à demissão e essa questão do afastamento de 3 anos por uma arbitrariedade, ela está no artigo 47 dessa nova resolução, frisando aqui mais uma vez, ela foi no início de 2015, né? Eu vou voltar aqui na primeira página, foi no início de 2015, mas ela é vigente para o ano de 2016, que é a número 2836, de 28 de dezembro de 2015. Então nessa resolução, no artigo 47, tem essa questão da demissão. Você pode aqui detalhar ou escrever de forma mais simples, mas comunica ao Ministério Público e também, né, para encher a caixa deles, da própria Secretaria de Educação. Mostrar que você, como professor, está insatisfeito com isso, né? E você também, aluno, ou que conhece, né, alunos e professores, todo mundo envolvido, vale a pena vir cá na Secretaria de Educação também, clicar no Fale Conosco, também tem um questionário, e questionar isso, sabe? Porque aconteceu comigo, acontece com um caso ou outro isolado, mas o fato professor designado tem um dos trabalhos mais precários do Estado. Você pode ser demitido da noite para o dia, ficar 3 anos sem poder dar aula, sem ter um concurso para fazer, que é simplesmente acabar com a carreira do professor, né? E aí se você vai procurar justiça, pode demorar até dezenas para você ter um tramitado julgado final, né? Porque o Estado normalmente recorre, né? Então vá nesses dois sites aqui, principalmente do Ministério Público, e denuncie essa situação. A educação, o profissional da educação é a principal arma da educação, transformadora de mundos do país, né? Então, não adianta nada falar de reinventando ensino médio, sabe? Qualquer coisa do tipo, se você não paga o professor. Se você tem um trabalho que você pode ser demitido a qualquer momento, sem qualquer motivo, sem direito de defesa, né? Então, os meios de recorrer da própria Secretaria de Educação são abusivos, são absurdos e não resolvem nada. Então, quer dizer, a gente não pode aceitar isso, sabe? Porque o Sindiúti aceita. O Sindiúti aceita calado. A gente, como profissional da educação, não pode aceitar isso. Quero trazer aqui agora, né, uma frase de Paulo Freire, rapidamente mesmo, só para a gente refletir nessa questão que foi aqui brevemente abordada, na verdade, que diz respeito ao sistema como um todo, né? O Paulo Freire disse:
Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Bom, isso aqui é muito óbvio, tá? Então, é assim que funciona a educação no país. Quem tem educação de qualidade é a elite. E se a gente continuar aceitando o professor público, principalmente, não ganhando o mínimo de existência para ele poder dar aula, todo o resto é bobagem. Então, eu acho que a união entre os professores tem que ser além desse sindicato vendido, pelego. A gente tem que ter a união ou em outros sindicatos, organizar outros sindicatos, ou mesmo, igual eu disse, na microfísica do poder. Né? Ou seja, na sua escola, ali você já pode organizar para que quando a gente ter uma greve, um protesto geral, a gente encontra também esse tipo de sindicato pelego, tá? E se posicionar para que um dia a gente possa sonhar com a educação de fato, de qualidade real para todos. E para isso a gente depende também dos alunos, né? Eu gosto de trazer o exemplo aqui dos secundaristas de São Paulo, né? Quer dizer, essa meninada se organizou, ocupou as escolas e foi contra a arbitrariedade desse sujeito, né? Que queria simplesmente fechar dezenas de escolas públicas, que ia precarizar mais a educação, ia ficar mais alunos nas salas, mais complicado de dar qualquer tipo de exercício, trabalho, e fazer uma educação minimamente possível, né? Então eles foram para ruas, enfrentaram a polícia, foi maravilhoso isso, vocês acompanharam certamente, né? Quem está vivo no Brasil acompanhou isso, então foi uma vitória maravilhosa, né? Mas não a grande custa, a grande sofrimento, a grande luta, mas é isso aí, sabe? A gente tem que dar a cara contra esse sistema que quer só manter o status quo, que quer aquela coisa que os oprimidos continuem oprimidos e calados, sabe? Então é aquela coisa, vamos nos levantar, né? Vamos dar o grito contrário. Então essa união entre o professor e o estudante da escola pública é que a gente pode mudar alguma coisa aqui, né? É saber que se depender dos nossos governantes e desses governantes a serviço dos burgueses e dos grandes empresários, né? A verdade é que nada vai mudar, né? Então a gente precisa dessa união. Mais uma vez eu falo, entra lá no site do Ministério Público, faça as suas denúncias, essas que eu fiz, né? Se você quiser reforçá-las, outras diferentes, mas não deixe de denunciar. Não deixe de ir lá e falar da inconstitucionalidade da lei, de cobrar o piso salarial, né? Então faça a sua parte para a gente começar a pensar em caminhar em direção a alguma coisa para a gente de fato mereça o nome de educação. E como incentivo de luta, eu quero ler uma passagem de Nietzsche, né? Que está no Crepúsculo dos Ídolos, esse livrinho aqui, ou Como se Filosofa com o Martelo, né? O Nietzsche era considerado o filósofo do martelo, porque muitas vezes é preciso dar martelada em certos ídolos, né? É preciso a gente ter dureza, né? Então, vou ler aqui o martelo fala. Assim falou Zaratustra, 3,90. Abre aspas. Por que tão duro? Falou o carvão da cozinha uma vez ao diamante. Não somos, pois, parentes próximos? Por que tão moles, ó meus irmãos? Assim pergunto eu a vós. Não sois então meus irmãos? Por que tão moles, tão maleáveis e condescendentes? Por que existe tanta negação, renegação em vossos corações? Tão pouco destino em vosso olhar. E não quereis ser destinos inexoráveis, como podereis alguma vez comigo vencer? E se vossa dureza não quiser resplandecer, e cortar e retalhar, como podereis alguma vez comigo criar? Todos os criadores são justamente duros, e tem de parecer a vós bem-aventurança, imprimir vossa mão sobre milênios como cera. Bem-aventurança, escrever sobre a vontade de milênios como bronze, mais duros que o bronze, mais nobres que o bronze. Somente o totalmente duro é o mais nobre. Essa nova tábua, ó meus irmãos, coloco entre vós. Tornai-vos duros. Bom, poético, é muito bonita essa passagem, né? O contexto dela é outro do que a gente está abordando aqui, mas vale a analogia, tá? Então,
baseando aqui nesse aforismo do Nietzsche, cabe a nós, professores, nos tornarmos duros, porque quando a gente vai numa designação, não adianta ficar brigando entre nós por migalhas, sabe? Então, assim, você vai na designação, tem aquele monte de professor, e pelo mais que se reclama, tá todo mundo lá, todo ano, dando aula, tendo um piso nacional, né? Que pode pagar pouco mais de R$1.000 pro professor, né? Num cargo completo. Então, quer dizer, a gente está aceitando que nem sequer o piso pague, né? Já acordado, como é o caso de Minas, né? Apesar do piso nacional dizer 40 horas, aqui você paga o piso por 24, né? O piso atual é pouco mais de R$2.000, né? Então, para as pessoas às vezes que não buscou na internet, não viu a reportagem. Então, a gente está falando de um piso que é literalmente piso, né? Ou seja, está lá no chão, né? E nem isso se paga ao professor. Então, você estuda 4, 5 anos, sabe? Tem um curso superior. Aí você vai para a profissão, ela te pede ainda preparação de aula, que é um desgaste muito grande, né? Correção de trabalhos e etc. Então, assim, não precisa a gente, né, decorrer muito sobre isso. Mas é o que eu vejo os professores entrando, reclamam um para os outros, às vezes ali pequeno, mas não tem essa atitude, né? Essa atitude de uma postura de se colocar como alguém duro na queda, né? Claro que a gente sabe, todo mundo precisa de trabalhar, então, assim, tirando, né, essa pequena 3% do país, né, dos ricaços, a grande maioria precisa de estar correndo atrás aí do seu dinheiro, então aceita pegar essas poucas aulas, aceita pegar esse baixo salário, porque senão, né, como se diz, está na rua da amargura, procurando qualquer coisa. Então, às vezes a gente vê um grande motivo para essa precarização, mas eu entendo. Agora, assim que você entrar com essas suas poucas aulas, ganhando esse pouco salário, não se cale, se mostre duro, né? E uma das formas de fazer isso é denunciar, né? A gente pode começar reclamando da inconstitucionalidade desse artigo, né, que precariza a profissão, que você pode ficar 3 anos sem poder dar aula, né? E também, e agora efervescendo, né, e contra esse sindicato Sindiúti, né? Criarmos novas organizações, né? Para podermos de fato exigir um piso, exigir a condição mínima para dar aula, quer dizer, o profissional sendo pago, né? Porque hoje a gente vai para a sala de aula muitas das vezes por outros motivos, né? Eu vejo colegas meus largando a profissão de professor, mesmo com carreiras longas, né, para ir trabalhar de qualquer coisa, e não é difícil às vezes achar algo pagando mais, né? Então cabe a gente lutar. Bom, é isso aí, né? No meu caso, depois de toda essa luta, eu, né, tô apto a poder dar aula, né? Teve que ter a intervenção da Defensoria Pública, e foi curioso que assim que teve a intervenção, eles já mudaram a conversa, já me chamaram para me escutar, né, lá na Secretaria de Educação, e eu estou podendo dar aula normalmente, né? Então, valeu a pena lutar pela justiça, contra a injustiça, né? Que o meu exemplo, ele sirva não apenas, vamos colocar assim, de incentivo, ou, né, se colocar como alguém a ser seguido, né? Eu acho que, assim, essa é uma personalidade minha, né? E é triste ver que a maioria dos professores, no meu caso, simplesmente teriam pedido demissão, né? Mas ficou como um pequeno caso, né? Que ninguém sabe, que passou batido. Por isso que eu faço questão desse vídeo tá sendo gravado, né? Então, se você está assistindo aí esse longo percurso até agora, eu acredito, né? Eu quero que tenha ficado clara essa ligação, né? Do meu microcosmo com esse macrocosmo, né? Quer dizer, todos nós professores estamos sujeitos a isso. Então é por isso que eu te peço, se a gente for querer um dia, né, se tornar duro, como disse o Nietzsche, né, e para mudar essa realidade da educação no Brasil, não basta só ir lá na urna, não. Talvez ir na urna é muito importante, mas acaba sendo pouco pelo sistema que a gente tem atual. Tem que brigar nas ruas, tem que cobrar do Ministério Público, tem que fazer manifestação e principalmente saber que a gente pode mudar, né? A gente ainda é a maioria. A gente se unindo as pessoas das escolas públicas, num ideal de transformar o país. Não tem elite que sustenta, porque eles precisam da gente, né? Então, eu convoco você a, né, repassar essa mensagem, dar um joinha aí no vídeo, enfim,
problematizar, discutir essa questão com o seu professor em sala de aula e vamos transformar isso, né? Acabar com a arbitrariedade, dar um mínimo de dignidade para o professor e para o aluno. É isso aí, até a próxima.